Nessa aula a gente vai ver um assunto muito importante para o ensino médio, tá? São as funções periódicas. Então veja, aqui na matemática você está num contexto de trigonometria. Nosso objetivo vai ser principalmente as funções seno, cosseno, tangente. Porém, você vai aplicar isso aqui, por exemplo, em física, com movimento harmônico simples, o pêndulo simples, tá? Então, vou pedir para você, não desliga no meio, vai até o final dessa aula, eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, tá bom? Vamos embora então. Aqui eu tenho uma definição bem formal, mas antes da formalidade, vem comigo, vamos entender o que é isso e aí depois a gente volta para cá, ok? Bora surfar um pouquinho. Quem não surfa, ou quem não gosta, ou quem nunca viu, já pelo menos já esteve lá na praia. Imagina você aqui de férias, vamos colocar você aqui tomando banho de sol, né? Olha lá, ó. Tá tomando seu banhinho de sol na praia, observando o mar, né? E lá você vê uns pontinhos na água, que são os surfistas. O que eles estão fazendo lá? O que eles estão esperando? Eles estão esperando ondas, né? Eles estão esperando uma série. O que é uma série de ondas, né? Olha só, gente, ele fica lá aguardando quando de repente as ondas se formam, crescem, né? E olha só, vem uma série de ondas. O que é isso? É uma sequência de ondas, né? Uma sequência especificamente de ondas boas, porque na verdade a onda não para. O que ela acontece é que ela é pequenininha, aí de repente vem aquela sequência de ondas boas. Legal. E o que tem o surfista a ver com isso? Presta atenção que você vai entender. Olha só, o surfista, por exemplo, para pegar uma onda dessa, o ideal, ele não pode estar aqui embaixo da onda, né? Se esse for o nível do mar, ele está mais ou menos aqui, quase no topo, né? Ou seja, a onda acabou de se formar, é onde ele vai poder então escorregar, descer a onda, não é isso? E um dado muito importante para os surfistas é o que eles chamam de período. O que é o período da onda para o surfista? Olha, quando vem uma sequência, quer dizer, essa série de ondas boas, tá? Esta posição que ele está aqui é a ideal, essa onda vai passar, ele está aqui, foi embora, vai acontecer de novo na onda seguinte. Ele vai ter uma outra oportunidade de estar na mesma posição. Então, por exemplo, se ele não pegou essa, qualquer que seja o motivo, tinha muito surfista, foi um grupo primeiro, não é? Para não se baterem lá na frente, ele esperou a outra, ou ele perdeu a onda, ele tem uma noção do tempo que vai vir a outra onda. Esse é um dos fatores pelo qual ele se interessa pelo que a gente chama de período, tá? Então o surfista chama isso aqui de período. O que é o período para o surfista? É o tempo, tá? Normalmente o tempo em segundos, de uma onda para outra, tá? Então tanto faz a posição. Nessa posição até chegar na mesma, a outra onda chegar aqui na mesma posição é o período. Isso que eu vou falar não é exato, tá? É aproximado, mas ajuda bastante a eles. Normalmente o que acontece? Na série de ondas, se o período for 10 segundos, vem uma onda, a outra vai levar 10 segundos, a outra vai levar outros 10 segundos, ou seja, da primeira 20, né? Da segunda 10. A cada 10 segundos vem uma nova onda. Então ele pode buscar a posição mais adequada, ele tem 1, 2, 3 oportunidades aqui no meu desenho. Tranquilo? Então o período aqui se repete. Então basicamente o que é o período lá para o surfista? O período é o tempo entre uma onda e outra daquela série. Legal? Gravou o que é período? Ok. Outro dado importante para o surfista é o que ele chama de amplitude, amplitude da onda. Sabe o que é amplitude? Amplitude é a altura da onda. Então vamos marcar ela aqui, ó. Altura. Ele chama isso de amplitude. Amplitude. A altura da onda, tá? Muitos novatos aí tomam uns tombos no início, por quê? Ele não pensa o seguinte, tá vendo? A altura, ela não é medida aqui da vista da praia, ela é medida por trás, é a altura em relação ao nível do mar. E o que acontece? Quando fala assim, olha, a amplitude hoje está 1 metro, aí o surfista novato fala assim, isso é tranquilo, né? Eu vou lá, vou descer 1 metro, eu tenho 1,80 m, 1 metro é isso aqui, né? É facinho para escorregar. E aí quando ele está lá na posição, o tombo é grande, sabe por quê? Quando a água retorna, ela força o mar a baixar. Então, forma-se uma espécie de buraco aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar. Uma espécie de buraco aqui, tá vendo? Ó? Então vem a onda, mas na hora que ele vai descer,
tá? Ele vai descer o mesmo tanto que tem para cima, vai ter para baixo, então dobra. Então quando ele fala, ó, a altura, a onda está com 1 metro, a rampa que você vai descer é de 2 metros, tá? Repito, não é exato, né? Mas é uma boa aproximação aí para você ter ideia e não quebrar a cara, tá bom? Então, a amplitude é medida por trás da onda, tá certo? Em relação ao nível do mar aqui, você dá a altura e, logicamente, para o surfista vale a pena considerar que a rampa, vamos dizer assim, que ele vai descer é o dobro dessa amplitude. Legal? Então, olha que bacana. A gente vai entrar em função periódica, a gente vai ter que saber o que é amplitude, o que é período, é muito parecido com isso que a gente está vendo, e linha média. Observa aqui, esse dado aqui eu tirei de uma escola de surf, ela tem um material publicado, uma escola da Riviera de São Lourenço, de São Paulo, tá? Então, ele diz o seguinte, se a amplitude for 1 metro, considera que para baixo, ou seja, esse buraco que o mar vai fazer quando volta a água, né, porque a onda vai lá para a areia e volta, né? Quando volta, faz abaixar. Vai ser da mesma altura que para cima, não é isso? Então, essa linha aqui que a gente representou, que seria o nível do mar, a gente chama de linha média. Então, tá? A linha média vai ter o quê? Você tem amplitude para cima, o mesmo tanto para baixo do seu gráfico. Muito bem. Se a gente quiser olhar isso aqui como sendo uma função, é fácil. Você traça aqui, vamos fazer de conta que esse é o eixo do x, então, tá? E a linha média está bem aqui no x, e vamos colocar aqui um eixo de y. Olha que legal. O que você tem aqui é o desenho do que poderia ser uma função periódica. A função periódica tem períodos, ela se repete, tá? Periodicamente, tá? Quais são os dados que interessam para a gente? Período, você entendeu o que é período, então? A distância de um ponto ao outro, equivalente, né? Tá? Então eu posso pegar qualquer ponto, eu posso pegar esse de mínimo aqui, olha, essa distância vai ser o mesmo que esse. Aí classifica como função periódica. Muito bem, a amplitude, que você entendeu o que é, ou seja, é a altura em relação à linha média, vai funcionar também para as funções, tá? Então, não é tudo isso, mas é a metade disso, tá? Então, daqui para cima é o mesmo tanto para baixo. Em relação à linha média, o quanto foi para cima, né? O quanto se deslocou o ponto máximo da linha média. A linha média, que você já entendeu o que é, ela corta então bem no meio. E a imagem da função vai ser importante para a gente também. Quem é essa imagem? Bom, você lembra que o domínio é visto aqui no eixo do x, a imagem são os valores de y que eu utilizo, não confundir com contradomínio, né? Contradomínio pode ser todo y, reais, mas a imagem, observa, vai ser só este pedacinho aqui, ó, esses valores para os quais eu tenho y, né? Então, repare, se você considerar o x como sendo o tempo, né? Aqui em segundos, o tempo em segundos, e aqui a altura, né, em metros, por exemplo, ou em centímetros, tá? A cada tempo que passou, eu tenho um valor, olha, para o valor de x, eu tenho lá um valor de y. Para um valor de x, eu tenho outro valor de y. Repare que você pensando em termos de função, isso aqui é um valor de x, certo? Ele tem um valor de y correspondente, que é o quê? É a imagem, é o f de x, não é isso? Então, x... valor f de x é onde você encontrou aqui. Quando passa um período, sei lá, uns 10 segundos, por exemplo, vou chamar o período de P, na verdade, para deixar ele genérico. Quando passou P, tá certo? P no tempo, este ponto aqui, esse valor de x, vai ser x mais P. O que tem que acontecer? O que está acontecendo? Como a coisa é rítmica, ela se repete, né? O valor de f de x vai ser o mesmo de novo. Passados outros 10 segundos, olha lá, eu vou ter x mais 2P. Eu vou ter 2 vezes esse período, tá vendo? Eu vou ter, de novo, o quê? O mesmo valor de y, a mesma altura. E isso vale para qualquer ponto que eu pegar. Eu peguei um x aqui na posição ideal de descida, né? Mas você pode pegar um valor aqui atrás da onda, aqui embaixo, aonde for que você pegar e buscar o equivalente, a diferença vai ser sempre o período. Tá legal? Então agora ficou fácil, olha que bonito aqui a definição. Ele está dizendo que uma função de R em R, ou seja, domínio reais contra domínio reais, ela é periódica se, o que tem que acontecer? Se existir um valor P, esse P é pertencente aos reais, o que é R mais asterisco? Números positivos, não tem sentido período negativo, poderia até ser, né, matematicamente, mas não tem sentido, período é um espaço de tempo, então módulo, né? Então os reais positivos e diferente de zero, né? Período zero também não caracteriza a repetição. Então, se existe esse P,
de forma que, ou tal que, o f de x é igual ao f de x mais o p. Você entendeu? Ou seja, isso para qualquer valor de x. E é o que aconteceu. Eu pego um valor de x, olha lá. Eu tenho aqui o f de x. Quando eu pego x mais p, eu tenho o mesmo valor de f de x, olha lá. É igual. E assim sucessivamente. Tá legal? Claro que as ondas vão, sei lá, vai dar 3, 4, 5 ondas, né, a série, e aí vai acalmar, vai diminuir. Então, obviamente que não cabe exatamente isso aqui na definição, mas eu espero que tenha ajudado para você entender período, amplitude, etc, né? Um comentário aqui importante. Aqui o meu período é P, né? Mas imagina que esse gráfico é indefinido, né? Que você passa o dia lá e as ondas estão sempre iguais. Pode até ser. Vamos lá, seria ótimo. Vamos nós. O que acontece com o período? Esse período P, se eu tentar imaginar, daqui para cá seria 2 vezes o P, o dobro do P. Também não é um período? Não vai reacontecer a cada 2P? Vai. Então, aquele período de 10 segundos eu poderia dizer que é de 20, porque se acontece a cada 10, a cada 20 acontece a mesma coisa. Então, a verdade é essa, você tem mais de um período para a função, tá? A gente normalmente, quando fala período e não informa qual deles, é o menor, a gente considera o menor de todos, tá? Alguns autores gostam de chamar de período o principal. O que é o período principal? É o menor valor de P possível, né? Então, se o período aqui é 10 segundos, é o menor. Mas eu poderia ter dito que é 20, porque de 20 em 20 também vai acontecer o mesmo ponto da onda. Você entendeu? Só que a gente vai se referir ao principal. Combinado? Eu já vi também autores chamarem de período fundamental, tá bom? É a mesma coisa. No ensino médio, em geral, quando a gente fala período, não fala nem se é principal ou fundamental, a gente considera um único, que é o menor, seria aqui no caso de uma onda para a outra, os 10 segundos, tá? Aliás, se você entrar lá num guia de surf, né, numa previsão de ondas, ele vai te dar o período, ele está se referindo ao menor período, e nem por isso ele está chamando de fundamental ou principal. Se você ainda não entendeu completamente o que é uma função periódica, está aqui. Fiz aqui um sistema de eixos coordenados x e y e criei um molde. O que é esse molde? Observa que quando eu colocar ele aqui na lousa, você vai ver em preto um desenho, que poderia ser o gráfico de uma função, perfeito? Ok? Então eu vou usar isso aqui como molde, como modelo. Olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu posicionar ele aqui em algum lugar, qualquer lugar aqui, paralelo, né? E vamos então usar o nosso molde para fazer a nossa função. Ó, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer bem feitinho. Muito bem. É uma função maluca, né? Mas enfim, é função. Se você olhar direitinho para o gráfico, olha lá, é uma função, né? Para cada valor de x tem um único valor de y, né? É função tranquilamente. Muito bem. Isso aqui não é vertical, né? Tem uma leve inclinação lá. Ok. Muito bem. Gente, olha só, você está vendo alguma coisa se repetir aqui? Não. Então, do jeito que está aqui, você não está vendo uma função periódica. Perfeito? Mas, se você pegar este molde, e começar a repeti-lo, como assim, professor? Olha só, a partir daqui, do pontinho que chegou lá, na mesma altura, do mesmo jeito, eu vou repetir ele, olha, vou refazer. Então, se eu entender as funções periódicas como aquelas que têm a possibilidade de eu criar um molde desse, e à medida que eu vou repetindo este molde, tá vendo? À medida que eu vou repetindo indefinidamente, eu passo a visualizar uma função periódica. Olha lá, subiu, desceu, ficou constante, subiu, desceu. Repare que aqui começa a subir do mesmo jeito que lá. Opa, desceu, ela começa a se repetir. Como é que você imagina que vai ser a continuação do lado de lá? Olha só, depois que desceu, sobe redondinho, igual está aqui. Então vai acontecer provavelmente isso aqui de novo, olha lá, para lá. E para trás também, né? Depois que acabou aqui o azul, ó, ele sobe e desce. Então deve acontecer algo mais ou menos assim, né? Vamos tentar aqui representar, tá bom? E depois descer. Ou seja, isso vai indefinidamente para trás e para frente. Eis o exemplo de uma função periódica, né? E o período? Cara, o período é esse pedaço aqui. Não precisa ser tempo, que nem foi lá no surf. Pode ser metro, pode ser qualquer unidade, desde que haja uma repetição dessa função. Como se você
usasse um molde para fazer. Tem que ser exatamente o mesmo, tá bom? Nessas condições, isso aqui vai ser válido. O f de x vai ser igual ao f de x mais o p, e o p vai ser o período. Dá para ver o período aqui? Dá, olha, tá fácil, né? Porque eu colori. Então, isso aqui é exatamente essa distância aqui vai ser o meu período p. Tá de acordo? Ok? Você tem que saber o seguinte, é possível você visualizar o período de outro jeito. Como assim? Não precisa ser do jeito que eu fiz no molde. Eu posso, por exemplo, ver esse ponto aqui. Aonde esse ponto volta a acontecer? Olha lá, ó. Aqui eu fiz um redondinho e desci antes da constante. Repare que eu fiz a mesma coisa aqui, desci, pronto, esse ponto corresponde a esse. Né? Se você pegar esses dois pontos correspondentes e fizer a medição, você vai ver que também daqui até aqui, você vai ter o mesmo valor de P, o período. Tá bom? Então, qualquer parte que você possa repetir, não necessariamente amarrado ao meu molde. Tá certo? Bacana aí? Bacana. Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui. Cadê o conjunto imagem dessa função? O domínio são todos os reais. Legal. Ela vai indefinidamente para lá, vai indefinidamente para cá. O conjunto imagem são os valores do contradomínio, ou seja, do eixo do y, que eu de fato utilizo no meu gráfico, né? Então repare, para nenhum valor de x eu vou achar um y aqui em cima ou aqui embaixo. Eu vou achar y sempre neste intervalo aqui, ó. Então está aqui o conjunto imagem da minha função periódica. Legal? Muito bem. O que mais que eu preciso saber? Achar a linha média. Gente, olha só, tá? Pela geometria analítica, você acha a média aritmética. Aqui você pode calcular de outras formas, mas enfim. Aonde está a linha média? Você vai ter esse valor de mínimo, vai ter o valor de máximo, a linha média passa bem no meio. É só calcular a distância, dividir por 2, tá? E aí você pode traçar uma linha média. Ia ser mais ou menos aqui, ó. Opa, vamos lá. Linha média. Então, observa que a linha média não precisa ser o eixo do x. Esse gráfico pode estar para cima, pode estar lá para baixo, tá legal? Então, periódica se caracteriza pelo período, linha média é lá no meio, entre o máximo e o mínimo. Então, checamos imagem, checamos linha média. Amplitude dessa função. Aonde você vai medir a amplitude? Cuidado, não é tudo isso. É a distância, ou tanto faz, ou do ponto de máximo ou do mínimo, a distância dele até a média, tá? É o tanto que o máximo ou o mínimo se distância da média. Então, a minha amplitude é isso aqui, ó. Tá legal? Então, tá aqui a diferença do tamanho da imagem, tá? É sempre a metade, a amplitude, tá? Pode ser aqui, você pode medir a amplitude aqui também, tá legal? Ó? Então, a amplitude é isso. Ok? Então, repare que você conhecendo a imagem, você conhece a amplitude, tá bom? Faltou alguma coisa? O período a gente já viu e tá feito. Entendeu? Eu espero que você tenha compreendido o que é uma função periódica, os principais elementos que a gente vai precisar gravar e entender sobre a função periódica, porque eles serão cobrados agora na trigonometria, tá bom? Aqui mais alguns exemplos. Não vou tratar deles especificamente agora, porque cada um deles vai consumir uma aula dedicada a eles, tá? Vou te explicar por quê. Aqui eu fiz o exemplo da função seno de x, cosseno de x e tangente de x. Observa que todas são funções periódicas, tá legal? Você olhando para o gráfico aqui é fácil você identificar um período, né? Essa parte aqui vai de 0 a 2π, ela se repete. Aqui na função cosseno também é fácil, na função tangente também é fácil. Mas a realidade é a seguinte, o mar não é perfeito, né? A linha do mar não é sempre no eixo, no eixo do x, enfim, as coisas que funcionam nessa forma, por exemplo, como uma senoide, a função seno, não são exatamente como a função seno. Essa função pode se deslocar para cima, para baixo, pode ser esticada, pode ser exprimida. E por esse motivo a gente precisa estudar mais profundamente. Então eu dediquei uma aula para cada uma delas. Dá uma olhada lá na playlist, você vai poder seguir depois, tá bom? Por enquanto, espero que você tenha compreendido então o que é a função periódica. Se você gostou, eu vou pedir para você lembrar de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, se possível, fazer sua inscrição também, tá bom? Obrigado, até a próxima aula.